Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo de número 7. Essa foi uma figura que João usou muito. Na verdade, a figura que Jesus usou muito para falar de si mesmo. E João certamente ficou muito impressionado com esta figura. E talvez tenha sido maior ainda a impressão de João com esta figura fonte de águas vivas, não só porque ele já a conhecia do Velho Testamento, mas especialmente quando o anjo do Senhor abriu os olhos de João, e João esteve tendo aquelas visões lá da ilha de Pátimos, e no capítulo 22 de Apocalipse ele disse que olhou e ele viu um rio, o rio da vida. E então, João parece olhar para esta figura da fonte de água viva e usar esta figura para falar de como nós deveríamos buscar o Senhor. Irmãos, de fato nós podemos e corremos o risco de beber em fontes erradas. Mas muitas vezes corremos esse risco achando que estamos bebendo da fonte certa. Sabe aquela coisa de garrafa que está escrito lá água mineral e no fundo ela é torneral? O texto que nós vamos ler será um desses textos de João, na verdade a fala de Jesus, mas que João está usando para mostrar como muita gente bebia na fonte errada. E a intenção de João é que você identifique isto e beba da fonte certa. Você nunca se perguntou se você talvez esse tempo todo buscando a Cristo está bebendo da fonte errada? E por mais que você tenha feito tantas coisas, você está faltando alguma coisa? Sabe, irmãos, tempo de casa na fé não conta muito. Não, conta, é importante sim. Mas não é isso que determina. O que determina é o quanto você está bebendo da fonte correta. Bom, o irmão Gil leu um desses textos que fala desta figura. Vai economizar minha leitura agora. Quando ele esteve com aquela mulher e ele disse: aquele que beber da água que eu der não terá mais sede. Fluirão do seu interior águas vivas. E eu já vou começar com uma pergunta. É fácil saber se estamos bebendo da fonte correta quando nós somos capazes de avaliar se do nosso interior realmente há fonte de água viva. Se algo tem realmente sido transformado dentro de nós nestes anos que servimos a Deus. Nesta dedicação que oferecemos, tem algo diferente em você. Irmãos, o texto de hoje é um alerta de João, é assim que eu o vejo. Para que você não beba da fonte errada achando que está bebendo da fonte certa. Lembra o texto da semana passada? Muitos discípulos, muita gente seguia Jesus, mas não caminhava com ele até o fim. E muitos deixaram o caminho. Porque o que importa nesta vida é que depois dela vivamos para sempre com o Senhor. E para isso nós precisamos beber da água certa. Essa é uma maneira de Deus dizer para nós que nós precisamos nos alimentar corretamente. Nós precisamos da verdade, da verdadeira instrução. Se você ler o boletim hoje, você vai ver que um dos conceitos mais importantes do Evangelho de João é o conceito da verdade. Porque quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo que tem gente que acha que está indo ao Pai, mas está andando no caminho falso. Nós não podemos construir uma fé de auto-engano. Nós precisamos de uma fé verdadeira, no Deus verdadeiro. Beber da fonte certa, para realmente matar a sede de vida eterna. Vamos ao texto, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, é a festa dos tabernáculos, está lá no versículo 10. Jesus vai para Jerusalém para participar dessa festa. Era uma festa de 7 dias com encerramento no 8º. No último dia, então aqui podemos dizer que talvez esteja no dia do encerramento ou no último dia de festa propriamente dita. Não sei se o 7º ou 8º, mas o que interessa não é isso agora. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve grande dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles, dentre eles, queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Que o Senhor nos ajude a beber da água certa. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, há duas partes desse texto. Uma que vai do versículo 37 até o 39. Estes versículos falam da fonte verdadeira e falam dos efeitos dela. Quem crê em mim, quem beber da água que eu der, a fonte verdadeira, não terá sede. Os efeitos dela: dentro de si fluirão rios de água viva. A segunda parte do texto, verso 40 até o 44, vem falar de uma busca distorcida, de gente que estava buscando na fonte errada, gente que estava perto de Jesus, mas que não conseguiu usufruir desta fonte. E hoje nós vamos começar por essa parte, a segunda parte, que o nosso interesse é tentar entender o que foi o erro dessas pessoas, e por último tentar buscar, corrigir através de como se aproxima da verdadeira água viva, da verdadeira fonte. No versículo de número 40, irmãos, diz assim: os que dentre o povo, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Irmãos, de alguma maneira aquelas pessoas estavam ali atrás de Jesus Cristo e o ensino de Jesus lhes tinha muito impressionado. Eles ouviram aquelas palavras, mas a conclusão que eles chegaram é que Jesus se assemelhava a um dos profetas. Se você voltar um pouquinho lá no verso de número 14, veja como eles estavam impressionados com o ensino de Jesus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Como é que ele sabe isso sem ter ido para o seminário? Que pastor é esse, gente? Não fez doutorado, não fez mestrado, e ele sabe tanto de Deus. Alguns chegaram à conclusão: deve ser um profeta. Irmãos, aqui fica uma lição. Sabe por que eles falavam que Jesus era um profeta? Porque as palavras de Jesus eram contundentes, e eles entendiam que os profetas eram contundentes. E Jesus, parte do conteúdo da mensagem de Jesus era de grande força moral. A palavra profeta que é usada aqui para definir Jesus na cabeça daquelas pessoas: este é um homem que conduz a gente para um tipo de vida moralmente
correta, ele é um profeta. É verdade que quando você chega e conhece Jesus e conhece o Evangelho, muita coisa muda no seu comportamento ético, moral. Mas nós não podemos reduzir a nossa fé apenas a transformações morais. Se você quer beber da verdadeira fonte, você precisa se libertar da sede pela mera moralidade profética. A igreja, irmão, não é só um lugar onde a gente conserta comportamentos. Ela faz isso também por obra do Espírito Santo, por mudanças que Deus produz em nós, mas esse não é o objetivo, o fim do Evangelho. O objetivo do Evangelho é dar vida eterna. Crer em Jesus, para que eu escrevi estas coisas, disse João capítulo 20, versos 30 e 31, para que lendo, conhecendo essas coisas, creiais que Ele é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida eterna. Eu vim para dar vida. Jesus não veio apenas para mudar nosso comportamento moral. É que comportamento moral é algo tão esperado do crente, que de fato as pessoas, elas dizem umas às outras, é melhor levar seu filho para a igreja, porque lá na igreja ele vai aprender coisas corretas, e ele vai ser um homem de bem. Ótimo, é isso, mas não é só isso. Infelizmente, alguns pensam que é só isso, que tudo que o Evangelho tem para fazer é uma mudança de comportamento moral. E aí a gente se escandaliza uns com os outros, porque às vezes a gente olha para o outro e não vê aquele sublime comportamento, mas Deus está fazendo mais coisas na vida das pessoas. Sabe aquela mulher que todos achavam e diziam ela é uma prostituta, e ela entrou e foi lavar os pés de Jesus? Simão se relacionou com ela apenas de um jeito, olhando para ela como uma prostituta, uma mulher sem moral. Mas Jesus já estava fazendo uma obra naquele coração, já estava acontecendo algo que ainda não podia ter sido visto, e Jesus vai e diz: filha, vá, a tua fé te salvou. Houve uma mudança. É verdade que Jesus vai dizer muitas vezes: vai, não peques mais. Sim, mas o que Jesus fez, que era maior do que aquela mudança, é transformar o seu coração. Irmão, eu não quero dizer que a mudança moral é uma coisa pequena, desimportante. Não sei se existe essa palavra. Se não existe, passou a fazer uso agora. Aqui no Brasil pode tudo. Depois daquele ministro Magre, né? Mas estou dizendo que o Evangelho não é só isso. Você não pode buscar a igreja só porque você precisa aprender a ser melhorzinho, ou que você trazer seu filho, principalmente quando a gente traz filho para a igreja, né? Chega e cobra do menino assim, ele fica mal educado um dia da semana, e você olha para ele e fala: o que você está aprendendo lá na igreja? Tá certo, eu acho que até tem que cobrar isso, mas você não pode pôr na cabeça dele que ele está vindo só para a igreja, só para aprender a ser comportado. Não, ele está vindo para conhecer Jesus, e conhecendo, crendo em Jesus, ele vem a ter vida eterna. Nós estamos falando de algo muito maior. Irmãos, não tenho dúvida de que o Evangelho vai nos mudar moralmente. Mas essa é uma mudança em resposta às mudanças maiores que Ele faz dentro de nós. Eles ouviram os discursos de Jesus, eles ficaram tão maravilhados. Irmãos, Jesus falou sobre Moisés, falou sobre a lei,
Olha só, verso 19: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Aí eles falam: é isso mesmo, Jesus, dá neles, porque eles não estão observando a lei, eles estão pecadores, vamos corrigir esse povo, chibata neles, Senhor Jesus. Aí ele vem e completa: vocês estão tentando me matar. Eles buscaram moralidade, mas não amavam Jesus. E às vezes o que a gente ama na igreja é exatamente só isso: moralidade. A gente não consegue ver Jesus, a gente só consegue ver os outros a partir de comportamento. A gente precisa ver Jesus. Sim, os frutos nos dão a conhecer, não tenho dúvida. Mas ainda não havendo frutos, é preciso ajudar para que Jesus seja formado no outro. Irmãos, vamos adiante um pouquinho mais. No verso de número 41. Não havia só quem pensasse em Jesus de forma moralista. De fato, se queremos beber da fonte, não podemos buscar apenas moralidade. Mas veja que aqui no verso de número 44, alguns deles perceberam um pouco mais em Jesus. Você assim, não pode ser só um profeta, ele é o Cristo. E este segundo grupo agora é interpelado. Este segundo grupo ele é interpelado por perguntas que tendem a confundi-los. E muita gente se confunde nessa hora. Porque quando eles dizem ele é o Cristo, tem algumas pessoas que falam assim: não pode ser. Não pode ser o Cristo, porque não parece. Olha como é que eles falam: porventura, verso de número 41. Ele é o Cristo. Outros porém perguntaram: porventura o Cristo virá da Galileia? Não pode ser o Cristo, porque não tem jeito de Cristo. E ele vai dizer por que eles não têm jeito de Cristo. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Irmãos, vocês sabem que os galileus eram considerados pessoas assim, não muito importantes naquela sociedade. Já haviam falado: como é que ele sabe tanta coisa? Ele não estudou, ele não veio aqui em Jerusalém, não cursou o colégio particular de Jerusalém. Como é que ele sabe tanta coisa? Eles duvidavam, que tinha gente que dizia que Jesus sabia as coisas que sabia por causa do demônio que ele tinha. Depois você lê o texto. Algumas vezes, irmãos, as pessoas buscam numa fonte errada, porque elas têm uma sede errada, elas têm uma sede de aparências. Eles não achavam que Jesus podia ser o rei, porque ele não tinha pedigree de rei, ele não tinha histórico. Eu acho que Jesus contemplava todas estas necessidades que a Escritura exigiu. Ele era filho de Davi, ele havia nascido em Belém, mas ele foi morar na Galileia. Só que eles omitiram o texto de Isaías 9 na sua conclusão, que Isaías 9 diz que da Galileia dos gentios é que virá a luz para toda a Judéia. Eles não admitiam que a fé deles pudesse vir de um carpinteiro, nascido numa manjedoura, vindo da Galileia. Isso não combina, a minha fé é maior. É um tipo de cristianismo em que a aparência vale mais que a verdade. Irmãos, isso não é incomum, não. Às vezes a aparência vale mais que a verdade. Às vezes o exterior vale mais que o interior. Às vezes o que os outros veem vale mais do que o que Deus vê. E a gente vai construindo uma fé que não flui nada de dentro de nós, porque não tem nada dentro de nós que possa aparecer.
é um grupo que se afastava de Cristo por causa do seu grande apego às formalidades ligadas à aparência. E João, ele faz uma delação, ele delata aqui, só para usar uma palavra da moda, ele delata aqui um crime que eles usavam a Escritura para justificar sua posição. Não diz a Escritura que o Cristo tem que vir de Davi, tem que nascer em Belém. Irmãos, eles julgavam tudo pela aparência. Verso de número 24, olha a repreensão de Jesus: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Meu Deus, as palavras de Jesus impressionavam aqueles homens, os atos e os sinais de Jesus impressionavam aquela multidão estava atrás de Jesus, porque ele estava fazendo sinais da parte de Deus. A retidão das palavras e da maneira de Jesus viver não contava. O que contava é que ele tinha de ser alguém nascido num palácio. Às vezes nós queremos exatamente esse tipo de fé, um tipo de igreja famosa, conhecida, bonita, um local chique, com muitas coisas, como se uma pequena igreja humilde, sem microfones, sem púlpito, toda com bancos de madeira não acolchoados, não pudesse abrigar a verdadeira fonte da vida eterna. Porque, meu irmão, não é assim que a nossa fé funciona. A nossa fé funciona onde Cristo está. Podem ser 2 ou 3 reunidos em nome dele, a fonte estará lá. Precisamos tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas escolhem a aparência como ferramenta para definir o seu ministério, para definir a sua igreja, para definir do que vai fazer parte ou não. Nós não podemos, isso é não beber da fonte verdadeira. Se queremos beber da verdadeira fonte, precisamos nos afastar deste tipo de evangelho que busca aparências. Precisamos nos libertar da sede de viver só de aparências. Sabe aquelas pessoas que desejam, sobretudo, aparecer, serem vistas dos homens? Os fariseus eram assim. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse que quando as pessoas orarem não deveriam ser como os fariseus, porque eles oravam em pé nas praças com a finalidade de serem vistos dos homens. Vós, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que te vê em secreto. A nossa fé, a validade dela são os olhos do Senhor e não dos homens, irmãos. É lógico que se algo estiver acontecendo dentro de nós e estivermos mudando por dentro, vai aparecer. Mas o que não pode é aparecer uma mentira, diferente do que somos. Veja como eles julgavam pela aparência e como eles tinham dificuldade com Jesus ser galileu. Olha o diálogo dos fariseus na sequência do texto, verso 45. Veja, todo esse contexto aqui, várias vezes eles vão dizer assim que mandou Jesus, eles queriam prender Jesus. Todo o texto, desde o versículo 10. Ele chega na festa, ele não tinha avisado que ia para a festa. As pessoas estão perguntando, cadê aquele Galileu, onde que ele está? E aí de repente ele aparece ensinando e as pessoas falam, nossa, ele está ensinando lá no templo, ninguém prendeu ele ainda. Aí Jesus está ensinando. E os fariseus falam, ele está lá no templo, e adivinhe, tudo que ele está dizendo as pessoas estão falando de nós. Vocês acham que eles ficaram contentes?
De jeito nenhum, né? Eles pediram um mandato de prisão e foram prender Jesus. Aí os soldados chegaram lá, verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não trouxeram um homem? Por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Gente, o soldado foi com a ordem de prender. Quando ouve o sermão de Jesus, eles voltam dizendo: não dá para prender esse homem, ninguém fala como esse homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que vocês também foram enganados? Olha o discurso dos fariseus com relação ao proletariado da época. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Esse populacho, esse povo ignorante aí, não sabe nada da lei. Olha como é que eles continuam. Pulei um, né, gente? Tinha que ler um antes, ainda é mais forte. Verso 48. Eles chegam para os soldados e dizem: vocês não viram? Olha só. Por acaso, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades, algum dos nossos intelectuais creu em Jesus? Vocês creem em Jesus? Que é isso? Essa plebe que crê em Jesus não sabe nada da lei. Aí Nicodemos, aquele lá do capítulo 3, a essa altura aqui Nicodemos estava numa saia justa. Não sei como é que chama aquela roupa que eles usavam, não era saia. Aquilo estava justo em Nicodemos agora. Nicodemos chega para eles e fala assim: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles falam para Nicodemos assim: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina a Escritura e verás que da Galileia não se levanta profeta. Estavam desqualificando Jesus por causa da Galileia. Aquele Senhor não lhes interessava, porque não era a altura do status dele. Toma muito cuidado. Se o que você está procurando na fé é só aparência, que uma hora você vai agir assim, ó. Você vai dizer: esse populacho aí. E você vai dizer: esse Jesus aí. Essa fé ignorante. E tem muita gente dizendo isso, porque está bebendo da fonte errada. E se você está caminhando com esse tipo de fé no seu coração, você está bebendo da fonte errada. Quando a gente bebe da fonte certa, o resultado não é esse que aconteceu entre eles. Olha lá o verso 43. Houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Eles, em lugar de encontrar Jesus, eles se afastavam dele. E eles lutavam entre si justamente por causa disso. Irmãos, mas o objetivo de João é que bebamos da fonte certa. No verso 37, ele começa dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim e beba. Às vezes, meus irmãos, a nossa alma está tão cheia de sede, e nós sabemos bem disto. E às vezes a gente chega perto da fonte, mas não bebe. A gente esbarra nesses muros que nós vamos levantando. No moralismo, como nós abordamos pela palavra profeta, nas aparências, por causa da questão de Jesus ser da Galileia, mas tem tantas outras coisas. Venha a mim e beba. Seja humilde o suficiente para chegar a Jesus, para chegar à palavra e beber.
Ele é a fonte. Quem crer em mim, olha como ele afirma isto. Aqui, irmãos, João, o evangelista João, ele é um mestre em usar a palavra, as palavras. Ele é um bom escritor, não só porque escreveu inspirado, mas o seu texto é bem detalhado. E ele escreve muito dizendo assim, por exemplo, quando ele fala assim, o amor de Deus crescerá em nós. Quando ele usa essa expressão amor de Deus, ele usa de um jeito que pode ser o amor que eu tenho para com Deus, tanto quanto pode dizer o amor de Deus para comigo. O amor de Deus crescerá. E aqui mais uma vez ele usa isto. Quando ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que a Escritura diz? Fluirão rios de água viva, ou é quem crê em mim, como diz a Escritura? As duas coisas. João está principalmente nos dizendo o seguinte, a Escritura nos leva a Cristo, e a Escritura garante que se nós formos a Ele, a fonte de águas vivas, vai acontecer coisas dentro de nós. Isso é beber da fonte. Do nosso interior fluirão rios de água viva. Se você quer beber da verdadeira fonte, você precisa ter sede espiritual. Sede de ter mais do Espírito. Sede de um relacionamento com Deus que está acima dos padrões materiais do modo de vida das pessoas sem Cristo. No sermão da semana passada eu falei aquele patamar, né? A palavra da vida eterna vem de um outro patamar. Não é das mesmas coisas, do modo como as pessoas sem Cristo vivem. Nós vivemos por um outro prisma. Nós temos uma vida espiritual, um relacionamento com o reino, que não depende das aparências, não depende da simples moralidade da sociedade. É um relacionamento que tem a ver com o Espírito Santo, e é o que Jesus está afirmando no verso 39. João está dizendo assim, quando ele disse isso, olha só a observação de João, quando ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber. João está escrevendo de um jeito, ele está falando assim, sabe, irmãos, vocês do tempo de Apocalipse, que estão sendo perseguidos, que estão deixando Cristo para lá por causa de uma coisa ou de outra, ou da perseguição, ou por causa dos bens materiais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não estão tendo vida espiritual de verdade, porque se tivessem, mesmo perseguidos, do interior de vocês, coisas novas tinham brotado. Irmãos, a Bíblia fala que nós pomos para fora o que está cheio no nosso coração. E se o nosso coração estiver cheio do Espírito, é uma vida espiritual que irá aparecer. O critério pelo qual viveremos será o critério do Espírito Santo. Ele nos conduzirá a toda verdade. Ele matará a nossa sede. Se você quer beber da fonte verdadeira, vá a Cristo com sede espiritual. Sirva a Cristo com sede espiritual. Tome decisões pensando no bem da sua alma, pensando em uma relação íntima com Deus, não uma relação para os outros verem, mas uma relação que agrade os olhos do seu Senhor e Criador. Não uma relação para receber, uma relação com Deus para receber aplauso dos homens, mas para receber, quem sabe, uma única palavra de Deus, servo bom e fiel.
Irmão, a gente pode passar por essa vida a vida inteira, sem ninguém nunca elogiar a nossa fé. Pastor, como eu e como os meus colegas, nós estamos numa posição que é uma grande armadilha. Porque o dia que a gente vai para a porta e todo mundo passa e ninguém fala, nossa pastor, seu sermão foi uma maravilha. A gente fala assim, meu Deus, hoje eu pisei na bola. Por outro lado, às vezes quando as pessoas falam isso, a gente fala assim, hoje eu mandei bem. E nem uma coisa nem outra está certa. Porque vocês não são obrigados a elogiar sermão. E sermão não é pregado para ser elogiado. É para ser vivido. E o melhor elogio. Alguns irmãos estão tomando a liberdade e eu aprecio muito porque isso me anima. Eu recebi um e-mail de um jovem e já tenho recebido alguns e-mails e Deus tem me alimentado o coração com essas coisas, em que ele diz assim, nosso sermão de domingo foi para mim e eu estou repensando algumas coisas. Porque quando a pessoa diz, o sermão foi para mim e morre por aí, foi para você fazer o quê, né? Mas quando ele diz, eu estou repensando, eu estou me perguntando, eu estou mudando, meu irmão, é tudo o que Deus quer. E eu não estou pedindo para saber disso. Eu só estou te dizendo que é no interior, no seu coração, numa relação verdadeira com Deus, que vale a pena ser cristão. Não importa qual seja a situação. Não importa se você está sendo perseguido. Não importa se a sua vida está sendo difícil. Eu sei que o país está em crise e nós temos que orar pelo Brasil. E já recebeu um aviso aqui dizendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil marcou para o dia 23/3 um jejum e oração em favor do Brasil. Mas a gente precisa de uma verdadeira fé. Veja como é que Jesus trata isto. Jesus fala que a maneira como eu sei que estou bebendo da fonte é que o meu coração está respondendo à palavra, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é o Cristo que eu fabrico, não é o Cristo que eu imagino, não é a fé do jeito que eu gosto, não são as coisas que eu escolho, mas as coisas que Deus diz que tem que ser. Estas são as coisas que tem que mudar a minha vida. Eu não posso escolher os meus caminhos, eu não tenho condição de fazer isso. Eu preciso que Deus escolha o caminho para mim, eu preciso que Ele me mostre esse caminho. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo agindo em nós que faz isso. Isso é beber da fonte, irmão. Beber da fonte é ir a esta palavra, mas não ir a esta palavra sozinho, ir a esta palavra clamando ao Espírito. Fale ao meu coração, deixa eu ouvir este sermão com o Espírito Santo agindo em mim. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero ser de Cristo. Eu quero crer nele do jeito dele. Um pouco me importa as aparências, irmãos. Talvez a gente vá passar a vida inteira e ninguém nunca vai elogiar a nossa fé e o nosso cristianismo. Isso não importa tanto. Eu acho que as pessoas tinham que ter sensibilidade para se estimularem na fé desta forma. Mas se isso não acontecer, não importa. O que importa é que naquele dia você já bebeu da fonte, a mesma fonte que João viu lá no céu, fluindo do trono de Deus, o rio da vida. Imagine você que passa a vida inteira bebendo de Jesus, bebendo da fonte, e chegar diante do trono de Jesus Cristo, e ver a beleza daquela água que flui do trono do Cordeiro, rio de água viva, e você saber que foi aquela água, aquela palavra,
que sustentou a sua fé. E você venceu. Venceu, porque bebeu da fonte certa. Essa é uma semana tão importante para a nossa fé. É a semana da Páscoa. Hoje é o domingo de Ramos. Jesus tinha subido a Jerusalém. As pessoas estavam em festa. Elas celebraram a chegada de Jesus. Mas muitos tinham bebido de uma fonte tão errada, que mesmo tendo celebrado Jesus, chegou uma hora que eles não podiam andar mais com Jesus. Eles preferiram andar com Barrabás. Irmãos, isso me impressiona demais. Que alguém tenha festejado Cristo, mas tenha buscado andar com Barrabás. Hoje, eu espero que ninguém esteja escolhendo Barrabás. Porque a cruz, irmão, a cruz é o trono que foi levantado para o rei aqui na terra. Essa figura das fontes de água viva é usada na Bíblia em Ezequiel para falar do rei, para falar que é do trono que sai esse rio, na visão de Ezequiel, do templo, na visão de Isaías, de Zacarias que nós lemos, quando o rei, ele assume o poder, sai do seu trono, rio de água viva. No alto daquela cruz de Jesus, estava escrito, Rei dos Judeus. Estava escrito rei. Hoje, nós não podemos beber do rio da vida que está lá no trono do Cordeiro. Mas podemos beber do rio da vida que sai da cruz, não fisicamente, que sai da cruz. Hoje ainda, tome a decisão de desenvolver um relacionamento espiritual com Deus. Quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que Deus nos abençoe. O seu coração não tem bebido da fonte, da verdadeira fonte. Se você tem se afastado do Senhor, se a sua fé não tem sido cultivar de uma vida espiritual, venha a Jesus. Venha e beba. Ele há de saciar a sede de tua alma e mudar a tua vida. O que você não pode fazer é continuar vivendo, bebendo de uma fonte enganosa. Senhor nosso Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes que precisamos de Ti. Ajuda-nos a beber das águas purificadoras do Senhor, da fonte de vida, e faça fluir de nós, Pai, a vida que nos dás em Cristo Jesus. Que o Santo Espírito que habita em nós nos preencha, nos
Permita, ó Pai bendito, crescer numa fé viva, sem falsidades, não de aparência, não de buscas meramente humanas, intelectuais, moralistas ou sociais, mas uma fé viva, que nos transforma e nos prepara para a vida eterna, que nos faz diferentes, porque somos Teus, nos faz viver num padrão elevado. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos filhos, tenhamos sabedoria para mostrar-lhes um caminho melhor, um caminho de vida, Pai, e abençoa as nossas escolhas. Em tempos tão difíceis, abençoe as nossas escolhas, que jamais façamos só o trajeto do nosso coração, mas sigamos o que aponta Jesus, que Ele vá à frente e vá ao nosso lado, porque sempre está conosco. E que a graça do nosso bom Deus o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.